Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, final de semana começando e muitos jogos aí interessantes, jogos importantes, né? Reta final aí da maioria dos campeonatos de elite da Europa, né? Então a gente vai ter jogos muito importantes nessa rodada, esse sabadão aí, dia 10 de maio de 2025, e eu separei para vocês aqui 12 jogos e no final do vídeo vai ter aquele bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nessa rodada, tá, galera? E antes de mais nada, eu já vou pedindo a ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, né? Vai estar fortalecendo o trabalho que o BetGreen oferece aqui diariamente para vocês e também o YouTube entregando esse vídeo para mais pessoas, né? Então não esqueça de deixar seu like aí para estar fortalecendo, para ajudar aqui o canal, fechou? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses jogos aqui, ó, campeonato alemão, campeonato inglês, espanhol, Turquia, português. Isso aqui é como se fosse uma final, né? Benfica e Sport, né? Grande jogo aí dessa rodada. Vamos ter também aqui jogo importante para o Hamburgo, né? Que tá brigando aí para subir, conseguir o acesso para a Bundesliga Elite, né? Vamos ter Brasileirão que não pode faltar, campeonato francês e vamos começar aqui, galera, falando aqui do primeiro jogo, que é o campeonato aqui da Alemanha, né? A Bundesliga. A gente vai ter um jogo bem interessante e importante também, né? Faltando aí. Vão ficar restando 4 rodadas, né, para o fim do campeonato, né? E a gente vai ter aqui o Werder Bremen jogando em casa contra o Red Bull Leipzig, 10h30 da manhã. Esse jogo aí é válido pela rodada 33, né? Então depois desse jogo aí vão ficar restando 4 partidas apenas, né? Só confirmando aqui. Não, na verdade vão ficar restando uma partida, né? São 34 partidas aqui no campeonato alemão. Então assim, jogo mais do que importante, né, do que eu imaginava. A gente vai ver aqui, galera, na classificação, o Werder Bremen está com 47 pontos. Só que o que acontece? O Werder Bremen vencendo esse jogo vai a 50 pontos, ele vai ter a mesma pontuação do Leipzig, não vai passar por conta do saldo de gol, mas na última rodada pode brigar aí até mesmo por Champions, né, dependendo aí se o Freiburg tropeçar contra o Kiel, né? Então assim, jogo muito importante, né? O Leipzig vencendo esse jogo, ele entra aqui na 4ª posição de forma momentânea, né? Vai ter que esperar aí um tropeço do Freiburg também, né? Então um jogo importante para as duas equipes. Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Werder Bremen 3 vitórias e 2 empates e o Red Bull Leipzig, né? O Leipzig não, né? Leipzig. A gente vai ver aqui 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? No confronto direto, 2 vitórias do Leipzig e 3 empates aí nos últimos 5 jogos, né? Então promete ser um grande jogo aí, né? Penúltima rodada do campeonato alemão e as duas equipes aí tentando beliscar pelo menos aí uma vaga na Conference League, Liga Europa ou até mesmo Liga dos Campeões. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, tá, galera? Acredito que vai bater gol das duas equipes, especialmente pela importância do jogo e pelo fato do Werder Bremen estar jogando em casa, né? Então esse ambos marcam aqui tem grande valor. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Eu particularmente vou ficar em cima do muro e vou botar um empate aqui de 2-2, tá, galera? Mas pode ser um 2-1 casa, 2-1 fora, né? Jogo muito equilibrado, né? Então vou ficar em cima do muro com esse empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, vamos ter o Wolverhampton contra o Brighton, né? 11 horas da manhã esse jogo, o Wolverhampton que vem de um momento bem interessante, inclusive aí o Vitor Pereira, né, antigo técnico querido do Flamengo, né, dos torcedores flamenguistas lembram muito dele, foi eleito o melhor técnico aí desse mês de abril lá no campeonato inglês, né? Lembrando que sempre tem essa coisa de melhor técnico, melhor equipe, melhor jogador do mês, né? E o treinador do Wolverhampton foi eleito o técnico do mês aí de abril no campeonato inglês, né? Do outro lado a gente tem o Brighton aí, na classificação a gente vai ver a situação complicada para as duas equipes, né? O Brighton, assim, matematicamente ainda tem chance de tentar beliscar aqui uma Conference League ou Liga Europa, né? Matematicamente tem chance, porém tem que torcer o tropeço aqui da turma de cima, então não é tarefa fácil, né? E o Wolverhampton só vai cumprir tabela, mas como eu falei, vem de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas e uma derrota aí pro Manchester City por 1-0, né? Jogo bem duro, por sinal. Não vai ser rebaixado, né? Já tá tudo resolvido ali na parte de baixo da tabela. E a gente vai ver o confronto direto, 2 vitórias do Brighton, uma vitória do Wolverhampton e 2 empates, né? Equilíbrio total aí
aí nesse confronto, né? E pelo momento que o Wolverhampton vai vivendo, acredito que tem chance até de vencer esse jogo, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse confronto, eu vou mostrar agora, é a dica casa mais de meio gol, né? Pagando 1,30, uma odd interessante para bilhete, né? Para complementar bilhete é bem interessante, 1,30, para o Wolverhampton marcar pelo menos um golzinho, na minha opinião tem grande valor. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Wolverhampton. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga, a gente vai ter aqui o Celta de Vigo contra o Sevilha, 11h15 da manhã esse jogo, o jogo vai ser na casa do Celta de Vigo, e na classificação a gente vai ver o Celta de Vigo aí brigando para conseguir uma vaguinha aí na Liga Europa, né, tá com 46 pontos, se vencer vai 49 e fica já completamente aí já garantido, né, e isso dependendo aí também do resultado do Raio Vallecano e do Osasuna e do Mallorca, né, que são equipes que também podem entrar nessa briga aí, mas é aquilo, né, tem 2 pontos de vantagem para essas equipes que eu acabei de citar, e vencendo esse jogo aí abre uma vantagem de 5 pontos, dependendo dos resultados, né, dos outros jogos. Já o Sevilha ainda tem chance matematicamente de ser rebaixado, mas é muito difícil, né? O Las Palmas está com 32 pontos, 6 pontos de diferença, então um empatezinho aqui já garante aí a permanência, né, do time do Sevilha, né, e promete ser um jogo bem equilibrado. Os últimos 5 jogos do confronto direto, uma vitória do Sevilha, uma vitória do Celta de Vigo e 3 empates, né, equilíbrio total aí nesse confronto, e acredito que não vai ser diferente, né. O Celta de Vigo tem favoritismo pelo fato de jogar em casa, porém o Sevilha tá aí nessa briga para não ser rebaixado, então promete ser um jogo lá e cá, né. A primeira opção que a gente vai pegar nesse confronto, e eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Celta de Vigo pelo fato de jogar em casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia, né, jogo onde pode decretar aí o título pro Galatasaray, né, a gente vai ter o Trabzonspor jogando em casa contra o Galatasaray, líder do campeonato, 1h da tarde esse jogo, né, rodada 35, então depois desse jogo aqui vão ficar restando mais 3 rodadas, né? E o que acontece? O Galatasaray vencendo vai a 85 pontos, e se o Fenerbahçe aí perder o jogo contra o Başakşehir, que é jogo complicado, o Galatasaray já vai ser campeão aí antecipado, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, né? Na verdade vão ficar restando aí... Não, vão ficar restando mais partidas, cara. Tô confundindo aqui. Mas enfim, vai 33 partidas, né? Vão ficar restando mais 5 partidas, né? Que no caso aí são 38 jogos, né? Só confirmando aqui. Não, são 36. Vão ficar restando 3 partidas mesmo. Nossa senhora, tô ruim de conta hoje. Sangue de Jesus. Mas vamos lá. O Galatasaray tem um melhor ataque do campeonato, né? 82 gols marcados até o momento. Só perdeu um jogo. Grande favorito para vencer esse confronto, né? E o Başakşehir, o Trabzonspor, né? Que é o confronto aí dessa rodada, é uma equipe que está aqui em 8º lugar com 46 pontos, né? Pode chegar aí a 49, a 57, 58 pontos, né? Ele pode entrar nessa briga aqui, mas tem que depender um monte de resultado, né? Então, assim, não é tarefa tão fácil, né? Teria que torcer aí para essa turma de cima perder, então situação bem complicada. Mas eu, particularmente, acredito que vai ser um jogo interessante para ambos marcos, né? Especialmente que o Trabzonspor vem de uma sequência de 4 vitórias e um empate, sempre marcando gols aí nesses últimos 5 jogos, né? E do outro lado, tem o Galatasaray, que vem de uma sequência de 5 vitórias, né? Uma delas aí pela Copa da Turquia, né? Goleando o Konyaspor por 5-1, né? Na verdade, 3 goleadas seguidas, né? 5-1, 5-1 e 4-1, né? Então tá on fire, né? E no confronto direto, o Galatasaray favorito demais, né? Venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Vamos estar trabalhando nesse mercado aqui que é mais seguro, porque sei lá, né? Vai que o Trabzonspor resolva aí surpreender, né? E o placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 3-1 Galatasaray, né? Que é o candidato a vencer, né? O favorito para vencer esse jogo aí, especialmente que está na briga pelo título. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do campeonato inglês Premier League, vamos ter o Bournemouth contra o Aston Villa, jogo também importante na parte de cima da tabela, né? 1h30 da tarde esse jogo, o Bournemouth vai estar jogando diante de sua torcida, vai tentar beliscar uma vitória aí para entrar na briga aí, para tentar ficar entre os 7 melhores, né? E tentar tirar essa vaga, inclusive, do Aston Villa, né? Então é confronto direto, né? O Aston Villa está com 60 pontos aqui em 7º lugar, se vencer vai a 63, então ele sobe uma posição, né? Não vai pegar aqui a posição do Chelsea nem do Newcastle
fácil por conta do saldo de gol, mas na última rodada aí ainda vai ficar, na última rodada não, né, nas duas últimas rodadas aí ainda vai estar nessa briga até para pegar Champions, né, a vaga na Champions aí, lembrando que aqui no campeonato inglês são 5 vagas, né, então vai ter emoção até o final, né, igual aquele narrador fala. O Bournemouth, por sua vez, também se vencer esse jogo ainda tem chance aí de entrar nessa disputa aí para pegar pelo menos uma vaga aí na Conference League, ou quem sabe até Liga Europa, né, vai depender do tropeço aí de Aston Villa e Nottingham, mas é um jogo que promete ser bem equilibrado. Os últimos 5 jogos do Bournemouth, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Aston Villa, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, Aston Villa venceu 2 vezes, Bournemouth venceu 1 e teve 2 empates aí nos últimos 5 jogos desse confronto. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo eu vou mostrar aqui agora é a dica fora o empate, tá? Acredito, eu botei até errado aqui, né? Empata, mas é empate, tá, galera? Fora o empate, né? Aston Villa ou empate. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para Aston Villa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal. A gente vai ter aqui o Benfica e o Sporting, né? Simplesmente uma final, né? Porque se o Sporting vencer esse jogo, ele vai ser campeão, né? Porque o saldo de gol vai ficar difícil do Benfica tirar, especialmente que na última rodada aí vai ter o confronto contra o Braga, que não é tarefa fácil, né? E com isso aí vai ficar aí o título a 99,9% pro Sporting, né? 2 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Benfica, e a gente vai ver a classificação de duas equipes com a mesma pontuação, né? Que final de campeonato português, por sinal, né? A gente vai ver que a única coisa que separa as duas equipes é o saldo de gol, como eu falei, né? O Sport tem 59 de saldo de gol e o Benfica tem 56, né? Diferença aí de 3 gols de saldo, né? Então, pro Benfica ser campeão aí, precisa simplesmente vencer esse jogo e no último aí apenas empatar, né? A mesma coisa vale pro Sport, porém, o Sport se vencer esse jogo na última rodada, dependendo, pode até perder, desde que não seja um placar muito elástico, né? E torcer pro Benfica não golear o Braga, né? Então, assim, vai ficar bem próximo do título o Sport vencendo esse confronto, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Sport venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então o Sport tem levado a melhor e tá com uma ótima equipe, né? Porém, o Benfica vem de uma sequência muito boa também de 4 vitórias seguidas e o Sport em 5 vitórias seguidas, né? Então, assim, esse jogo aqui é complicado até para tu dizer quem vai vencer, porque tem um equilíbrio total, né? O confronto direto que, tipo assim, desequilibra um pouco, porém, como a gente está falando de completamente uma final de campeonato português, não dá para cravar quem vai ser o vencedor desse confronto, tá, galera? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, né? Grande chance de bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2, tá, galera? Vamos ver se vai ficar para a última rodada esse título, né? Do Sporting ou do Benfica. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Alemão, Bundesliga 2, que é a segunda divisão, a gente vai ter o Hamburgo, né? Eu particularmente estou torcendo para o Hamburgo aí subir, né? Voltar para a elite, né? Ano passado, né? Na temporada passada, na verdade, não conseguiu, né? Ficou ali na semifinal, na final, se eu não me engano, acabou vacilando e não conseguiu se classificar, e agora tem a oportunidade de conseguir o acesso direto, né, sem precisar participar daqueles playoffs, né, contra o antepenúltimo do campeonato da Elite, né, da Bundesliga, né, então só se classificam os 2 primeiros, né, já tem um acesso direto. Então o Hamburgo vai estar jogando em casa aí contra o Ulm, 3h30 da tarde esse jogo, né, e eu vou mostrar a classificação aqui para vocês. A tarefa aqui do time do Hamburgo é muito simples, galera, é só vencer esse jogo. Venceu esse jogo, ele já tá com acesso garantido, tá? Empatando já tem acesso também, né? Porque o terceiro colocado, que é o Elfsberg, né? Ele tem a 52 pontos, pode ir a 55 e na última rodada pode ir a 58. Não, então tem que vencer, né? Porque o Elfsborg vencendo os 2 jogos aí, ele consegue passar o Hamburgo, né? Mas é aquilo, né? O Hamburgo jogando em casa, acredito que não vai vacilar, especialmente pegando o Ulm, que já tá completamente rebaixado, né? Já tá rebaixado, né, cá entre nós, com 29 pontos. E com isso aí é oportunidade de ouro, né? Para o Hamburgo conseguir essa vitória e, consequentemente, o acesso, né? Os últimos 5 jogos em casa não tem uma sequência boa, né? 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Essas 2 derrotas aqui que o time já poderia ter conseguido acesso aí já umas 3 rodadas, 4 rodadas de antecedência e acabou vacilando contra o Bashauger e contra o Karlsruhe. Já o time aqui do Ulm jogando fora de casa, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e no confronto direto a gente vai dar uma olhada, tem 1 vitória do Hamburgo, 1 vitória do Ulm e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Então assim,
Vamos torcer aí pro Hamburgo, né, galera? Vamos torcer pro Hamburgo, que é uma equipe aí de tradição, né? E tem que voltar aí pra Elite, que é o lugar dessa equipe, né? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês aí nesse jogo é a dica casa vence, né? Hamburgo pra vencer e conseguir esse acesso, né? E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Hamburgo. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A. 4 horas da tarde a gente tem aqui Fortaleza contra Juventude, né? Fortaleza jogando no Castelão com apoio de sua torcida. A gente vai ter aí, na minha opinião, um favoritismo pro Fortaleza, né? Fortaleza que não iniciou bem o campeonato, né? 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, tá na zona do rebaixamento. E do outro lado a gente tem o Juventude, né? Que venceu 2, inclusive jogando em casa, onde a equipe é forte, né? Sempre ressalto isso. Conseguiu 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas aí nesse início de campeonato, 7 pontos. A mesma pontuação aqui do Fortaleza, né? Porém, tem um número de vitórias a mais, né? No Campeonato Brasileiro, o primeiro critério é o número de vitória e não o saldo de gol, tá? Os últimos 5 jogos do Fortaleza aí, 1 vitória e 4 empates, né? Vem de uma vitória importante, goleada, né? Para cima aí do Colo-Colo na Libertadores. E o time do Juventude, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, não tá numa sequência legal, né? No confronto direto, 3 vitórias do Fortaleza e 2 empates, né? Fortaleza costuma levar melhor aí nesse confronto e acredito que não vai ser diferente, né? A odd pro Fortaleza vencer tá 1,70 em média, na minha opinião tá ótima, né? E a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica casa vence, né? Fortaleza para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fortaleza. Agora vamos aqui para mais um jogo, Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Atlético Madrid contra Real Sociedad, jogo importante, né, principalmente para Real Sociedad. 4 horas da tarde esse jogo. Vou mostrar aqui para vocês a classificação e explicar por que é importante para Real Sociedad, né? O Atlético Madrid já está completamente garantido aí na Champions, né, especialmente que são 5 vagas aqui no Campeonato Espanhol, na Liga, né? E o Real Sociedad, né, o time da Real Sociedad está em 11º lugar, porém, se vencer esse jogo, entra na briga aí para conseguir uma vaga na Liga Europa ou Conference League, né? Então um jogo muito mais importante para a Real Sociedad do que para o próprio Atlético Madrid, né? Então a gente tem que ficar ligado nesse jogo. Porém, tem a questão aí do Atlético Madrid poder se favorecer desse jogo, né? E acabar saindo com a vitória pelo fato da Real Sociedad sair para o jogo, né? A gente vai ver aqui o confronto direto. O Atlético Madrid venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Nesses últimos 5 jogos, né? E o momento da Real Sociedad não é interessante, né? Poderia já estar ali no grupo dos 7 melhores, mas infelizmente aí vacilou nos últimos 5 jogos, né? Apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Acabou vacilando. Então, querendo ou não, vejo o favoritismo do Atlético Madrid, mesmo não tendo tanta importância para o Atlético Madrid, igual tem para a Real Sociedad, né? Mas eu acredito que o Atlético Madrid vai acabar se favorecendo aí desse desespero, né, da Real Sociedad. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? A dica mais segura para esse confronto. E a segunda opção, casa vence, né? Atlético Madrid para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui um jogo também importante, né? Brest jogando em casa contra o Lille, 4 horas da tarde esse jogo, né? Jogo muito importante para o Lille, né? É uma equipe que está brigando aí para tentar beliscar até mesmo vaga na Champions, né? Na Liga dos Campeões. A equipe está em 5º lugar com 57 pontos, se vencer vai a 60 e já pula para vice-liderança, né? Obviamente vai ter que torcer para tropeço de Nice, Mônaco e Olympique de Marseille, mas vencendo esse jogo já joga pressão para essas outras equipes e vai depender apenas dele na última rodada aí, né? Quando vai estar jogando em casa, né? Na última rodada vai estar jogando em casa contra o time do Reims. Então, assim, depende só dele aí para conseguir essa classificação. O Reims é uma equipe que não está brigando por mais nada no campeonato aqui, né? Até tem a chance de ser rebaixado, porém, acredito que isso não vai acontecer. Mas é um jogo aí muito importante para o Lille, né? O Brest não tem chance de mais nada, só vai cumprir tabela. Então, com isso, eu vejo até favoritismo aí para o Lille, quem sabe, beliscar uma vitória, né? Os últimos 5 jogos do confronto direto foram 3 vitórias do Lille e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo aqui é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, talvez um 2-1 Lille, tá? Agora vamos aqui para os nossos últimos 2 jogos, né? 2 jogos aqui do Brasileirão. A gente vai ter aqui Mirassol jogando em casa contra o Corinthians, né? Confronto aí de time paulista, né? A gente vai ter esse jogo 6h30 da tarde. Mirassol jogando em casa vai tentar surpreender, né? Quem sabe beliscar aí
uma vitória ou um empate contra o Corinthians, que não seria ruim, né? Um empate, ainda mais contra o Corinthians, que é uma boa equipe. E a gente vai ver a classificação aqui. O Corinthians está em 8º lugar com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Mirassol, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas, né? Por incrível que pareça, o Mirassol tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 11 gols marcados e 10 gols sofridos, né? É uma equipe que vai muito para cima, e com isso a gente vai ter um jogo interessante para gols, né? Os últimos 5 jogos aí desse confronto direto, o Corinthians venceu os 5, né? E no momento aí o Corinthians vem de uma sequência melhor, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? Enquanto o Mirassol, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Equipe que empata muito, esse time do Mirassol, né? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo aqui, eu vou mostrar agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians, 2-1 fora. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, 9 horas da noite a gente tem Flamengo e Bahia, né? Sempre costuma ser jogo interessante para gols desse confronto entre Flamengo e Bahia, né? O Flamengo vai estar jogando em casa, né? Maracanã lotado, com certeza, e a gente vai ver o Flamengo aí na terceira posição, né? Acabou perdendo aí, perdeu a sua invencibilidade na última rodada contra o Cruzeiro, né? E ficou estacionado aqui em terceiro lugar com 14 pontos, né? Enquanto o Bahia está aqui em sexto lugar com 12 pontos, 23 vitórias seguidas, inclusive 3 vitórias de 1-0, né? O timezinho para gostar de vencer por 1-0, só que no último jogo aí pela Libertadores acabou tomando uma sapeca aí em casa, perdendo pro Nacional por 3-1, né? Lembrando que lá no Uruguai venceu, né? Aí chega no seu estádio, perde, né? Isso aí é para deixar a torcida bem irada, né? O Flamengo tá numa situação complicada na Libertadores, né? Acabou empatando fora de casa contra o Central de Córdoba e agora precisa vencer os 2 jogos. Então, 2 equipes aí que não vêm de momento legal aí no caso, no último jogo, né? Nos últimos, né? Porque o Flamengo perdeu pro Cruzeiro também no Brasileirão e o Bahia pelo menos ganhou no Brasileirão na última rodada contra o Botafogo, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Flamengo venceu os últimos 5 jogos. Eu falei que costuma sair muitos gols, mas nesses últimos 2 anos aí não tem saído muito, né? 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 2-0. Mas acredito que agora aí as 2 equipes vão para cima, né? Flamengo principalmente pelo fato de estar jogando em casa, e eu vejo o favoritismo do Flamengo para vencer esse jogo, né? Ainda mais com o apoio de sua torcida, e precisa mostrar aí o futebol, porque nesses últimos 2 jogos não jogou legal, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui nesse confronto é a dica casa vence, né? Flamengo para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo, talvez um 2-1. Enfim, galera, finalizamos o palpite para essa rodada aqui de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí desse sabadão, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou, campeonato inglês, jogo entre Wolverhampton e Brighton, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato alemão, Bundesliga 2, a segunda divisão aí, jogo entre Hamburgo e Ulm, a gente pegou vitória do Hamburgo. E o terceiro jogo, campeonato brasileiro, jogo entre Fortaleza e Juventude, a gente pegou Fortaleza vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 2,15, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$215,39. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir eu vou estar deixando o bingo dessa rodada de sábado, tá, galera? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui no nosso bingo 4 jogos, tá? O primeiro jogo, campeonato alemão, jogo entre Werder Bremen e Red Bull Leipzig, a gente pegou ambas equipes marcam. Aí o segundo jogo, campeonato inglês, Bournemouth contra o Aston Villa, a gente pegou aqui também o ambos marcam. Aí o terceiro jogo, Brasileirão, jogo entre Mirassol e Corinthians, mais de um gol e meio na partida. E o jogo aqui entre Flamengo e Bahia, a gente pegou Flamengo mais de um gol e meio, né? No caso, o Flamengo tem que marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Aí no final aqui a gente teve uma odd de 4,56, né? Ficou uma odd bem interessante. E pela lógica aqui tem tudo para poder bater esse bilhetezinho, né? O nosso bingo aí dessa rodada. E sempre lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí, né? Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link que você já vai pro bingo aqui pronto, né? Sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. Já vai estar prontinho. É só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada nesse bingo, né? E lembrando que bingo é pra gente colocar aí aquele valor baixo, né? Sempre ter a gestão aí, controle emocional principalmente, né? E lembrando que bingo é pra gente brincar, é um bingo recreativo aí pra gente tentar acertar uma odd alta e alavancar nossa banca, né? Mas sempre tendo aí responsabilidade, fechou?
Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando aí dos palpites, dos bilhetes. E quem ainda puder também ajudar, né, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Vai ajudar bastante aí esse conteúdo chegar para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido. Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!